Deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer desconfortável. Será que todas as pessoas que dizem seguir a Deus realmente pertencem ao reino de Deus? Nem sempre é fácil a gente pensar nisso, porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós vemos uma mistura de pessoas, gente que busca Deus sinceramente, gente que apenas aparenta a fé e gente que ainda está em um processo de transformação. Então surge a pergunta: como que Deus vê essa mistura? Jesus respondeu essa questão com uma parábola curta, mas extremamente séria e que nos deixa em sinal de alerta. Uma história sobre uma rede lançada ao mar. O que acontece no final dessa pescaria revela algo profundo sobre julgamento e eternidade. E nesse episódio você vai descobrir o que Jesus quis ensinar com a imagem da rede cheia de peixes, porque o reino de Deus reúne pessoas muito diferentes e o que acontecerá no momento da separação final. E essa parábola ela nos ajuda a entender algo muito importante, porque nem toda mistura ela é permanente. Jesus contou essa parábola no meio de uma série de ensinamentos sobre o reino de Deus. E nesse capítulo do Evangelho de Mateus, ele apresenta várias histórias curtas que revelam diferentes aspectos do reino. E entre elas, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Então Jesus ele nos conta mais uma história que ele diz que o reino dos céus é como uma rede lançada no mar que apanha peixes de toda espécie. E naquela época os pescadores eles usavam umas redes grandes que capturavam tudo que tivesse no caminho, porque a rede ela não selecionava, mas ela simplesmente recolhia tudo que ela conseguia abraçar, tudo que ela conseguia apanhar. E Jesus continua dizendo que quando a rede ela fica cheia, os pescadores puxam para a praia. Então começa um processo muito importante. Eles se sentam e começam a separar os peixes. E os bons são colocados em cestos, os ruins eles são descartados. Então Jesus explica o significado dessa imagem. E ele diz que assim será no final dos tempos. Ou seja, a parábola era aponta para o momento futuro da separação. E Jesus ele continua explicando que os anjos virão e separarão os justos dos ímpios. E essa é uma imagem muito forte, mas revela uma realidade muito importante que muitas vezes a gente se esquece. Muitas vezes a gente se esquece de que a gente está tão entretido nas coisas, a gente está tão distraído com as coisas desta vida, a gente está tão preso, embaraçado com as coisas desta terra, e nós muitas vezes esquecemos de realidades como essas que são eternas. Principalmente que haverá um dia em que Jesus virá e separar os bons dos maus, os justos dos ímpios, que Jesus fará justiça. Porque durante o tempo presente, que é o agora, o reino de Deus vai incluir uma grande diversidade de pessoas. Algumas estão realmente comprometidas com Deus e com o seu reino e com seus propósitos. Outras ainda estão no processo de transformação. E algumas ainda apenas aparentam pertencer. E assim como a rede recolhe todos os tipos de peixes, o reino visível na terra reúne pessoas muito diferentes. Mas Jesus ele deixa claro que essa mistura não será permanente de forma alguma, porque no final da história haverá discernimento, haverá separação e cada vida será avaliada diante de Deus. E essa ideia ela aparece em várias parábolas de Jesus. Ele frequentemente lembrava que a história não termina apenas com o presente. Existe um momento final em que tudo será revelado. E essa parábola ela não foi contada apenas para explicar o futuro, não. Ela também nos convida a refletir sobre o presente. Porque é fácil olhar para os outros e perguntar:
que realmente pertence ao reino, mas Jesus direciona a pergunta para algo muito mais profundo. E nós? Estamos vivendo uma fé de aparência ou uma fé que realmente transforma a vida? Porque o reino de Deus não é apenas um grupo social, não é apenas uma identidade cultural, mas ela é uma realidade que envolve transformação interior. E Deus, Ele sabe quem nós somos por dentro. E não cabe a nós, porque nós como pescadores, porque quando Deus Ele fala para Pedro: olha Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens, não cabia a Pedro selecionar os peixes. É assim somos nós. Não cabe a nós selecionar os peixes. Não, mas cabe a nós o quê? Lançarmos a rede e trazer para o reino. Para que aí sim, no final dos tempos, Jesus venha fazer justiça. Nós lançamos a rede, a pessoa vem para a igreja, vem para o reino, mas não cabe a nós dizermos quem vai ser salvo e quem não vai. Não cabe a nós julgarmos e apontarmos quem é de Deus e quem não é. Porque isso vai acontecer no final dos tempos e só Jesus, aquele que é justo juiz, vai poder analisar e que vai fazer essa separação, que vai diferenciar quem serve e quem não serve. Então, a parábola da rede, ela nos lembra algo muito sério, mas também muito importante para nós, porque Deus, ele vê além das aparências, Deus, ele vê o coração. Aquilo que pode parecer confuso para nós é perfeitamente claro para Deus. E no final da história, tudo será colocado em seu devido lugar. E talvez a pergunta mais importante dessa parábola seja simples: e se nessa vida hoje fosse examinada, que tipo de fruto ela seria revelada? Porque no final não é apenas sobre estar perto da rede, mas é sobre realmente pertencer ao reino de Deus e entender que o seu reino é eterno, entender que esse reino existe um rei dos reis e que esse reino, além de ser eterno, nós precisamos estar alinhados com o seu propósito. E na próxima parábola nós estaremos analisando e vendo: será que você tem guardado, escondido a sua luz diante dos homens? Será que você tem guardado a sua luz diante da candeia? Mas saiba que Deus, ele acendeu uma luz em você. Será que você está escondendo essa luz? É isso que nós vamos ver na série Parábolas de Jesus, no nosso próximo vídeo. Se esse vídeo aqui teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós, e continue nos acompanhando na série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.